Bom, então aqui continuando o nosso módulo 6 de modelos de iluminação da disciplina de visualização científica, agora nós vamos ver o PaiVista, que é um módulo auxiliar do VTK, que adota uma abordagem simplificada do VTK, usando a biblioteca NumPy e também acesso direto aos arrays. Essa biblioteca ela fornece uma interface bem documentada das funções e dos atributos VTK e Python, resultando em visualizações de objetos do VTK que facilitam a prototipagem rápida, análise e também integração visual de conjuntos de dados referencialmente, que são referenciados espacialmente. Esse módulo ele pode ser usado para plotagem científica de apresentações e também de trabalho de pesquisa, bem como um módulo de suporte para outros módulos Python dependentes de malhas geométricas 2D e 3D. Nesse exemplo mostrado a seguir, nós vamos utilizar aquele arquivo que nós vimos de visualização de objetos PLY para mostrar o código simplificado dentro dessa biblioteca PaiVista. Nós vamos utilizar o comando de adicionar malha para inserir esse objeto lido do arquivo PLY e também os atributos de iluminação que estão nesse comando de malha. Além disso, duas fontes de luz vão ser inseridas nesse comando, que é o de adicionar a luz ADD Light. Então esse vai ser o resultado da visualização, e aqui é o código que é bem mais simplificado do que aqueles que nós vimos anteriormente com o VTK puro. Então aqui nós praticamente colocamos a biblioteca, a ligação com a biblioteca PaiVista. Aqui nós fazemos a leitura dos dados, do arquivo. Depois nós colocamos aqui a malha e aqui nós vamos fazer o comando para renderizar o objeto. Aqui nesse caso sem luz, nós colocamos a janela de visualização. Nós começamos sem luz para depois definir a luz nesse momento aqui. Então aqui nós colocamos os comandos de iluminação, a posição, o tipo de luz. Esse aqui é o tipo de luz da cena. Aqui nós adicionamos a luz, depois uma segunda fonte de luz foi colocada nessa outra posição. E depois nós fazemos aqui qual que vai ser a cor de fundo. Nesse caso aqui foi feito um degradê que começa com essa cor Royal Blue e vai para o Alice Blue, a partir do topo. Aqui nós inserimos o ator na cena, que é o objeto 3D, que foi lido aqui, colocado nessa variável mesh. Aqui nós colocamos a cor, se os eixos, quer dizer, se as linhas vão ser mostradas, as arestas. Aqui quais são as cores das arestas, o tipo de luz aqui, ambiente, difusa, especular e também o expoente de luz. Tudo no mesmo comando, de uma forma bem mais simplificada do que no VTK. Depois nós pedimos para a visualização do objeto acontecer. Então aqui no Python nós temos esse código. Mandando rodar aqui, nós vamos ter a seguinte visualização. Vai ficar assim. Então aqui nós temos a nossa janela de visualização com a interação, aqui mostrando os eixos, mostrando a grade também, as duas luzes iluminando aqui dos dois lados do objeto. Então o objeto fica dessa maneira aqui, está mostrado nessa janela de visualização. Então essas instâncias de iluminação, elas podem ser de três tipos. Elas podem ser do tipo farol, luz da câmera e também luz da cena. Essa luz da cena é o que nós vimos nesse exemplo mostrado agora. Os faróis eles sempre brilham ao longo do eixo da câmera. As luzes da câmera têm uma posição fixa em relação à câmera e a luz da cena fica posicionada em relação à cena, de modo que o movimento ao redor da câmera não interfere na iluminação da cena. Então você pode, como exercício, modificar esse atributo do tipo de luz para visualizar com outros tipos de iluminação esse mesmo objeto mostrado anteriormente. Então as luzes têm uma posição e um ponto focal que define o eixo da luz,
E a cor da luz pode ser definida de acordo com os componentes, ambiente, difuso e especular. O brilho pode ser definido com intensidade, que nós vamos ver mais adiante. E nós podemos também inserir mapas de cores nos objetos, que nem nós já fizemos anteriormente com aquela outra biblioteca, Matplotlib. Nesse caso, nós podemos fazer da forma que é definida por uma das variáveis. Nesse caso aqui, se você colocar o mapa greens aqui, você pode dizer que é em relação a uma das coordenadas aqui. Como a coordenada 0 é o eixo x, né, são as coordenadas x. A posição 1 aqui você tem as coordenadas y, então aqui nós estamos fazendo a cor a partir do z. Então ele faz o greens aqui a partir do z, então é de cima para baixo. E aqui nós definimos todos os outros objetos que já estavam mostrados anteriormente. Se você visualizar aqui no Python, né, pedindo para rodar esse código aqui, então você tem essa visualização aqui. Então aqui são as posições, aqui nós temos a posição aqui da luz, né, uma de um lado, outra do outro, né? E aqui a gente pode também mudar. Dá para colocar a red light aqui, que é aquela luz do tipo farol, né? Só para ver como que vai ficar a visualização. Dá para você ver que ela vai acompanhando os eixos. Esse tipo de iluminação aqui, né? É um pouco diferente da iluminação que estava ali fixa, né? Então esse é um tipo de iluminação também. Dá para fazer a iluminação câmera também. Vai fazer de acordo com a movimentação da câmera. Então você vai ter essa visualização feita assim. De acordo com a movimentação, a luz também vai movimentando junto. Então ela fica como se fosse colocada em cima da câmera, né? Então, é um pouco diferente daquelas outras iluminações. Então é só definir qual é a melhor forma de iluminação para teu projeto, né? Para teu arquivo de visualização final de renderização para colocar na cena. Então, aqui o atributo de transparência pode ser usado também na visualização. E também nós podemos colocar o PBR, que é a iluminação, quer dizer, é a propriedade que vai te dar se o objeto tem a iluminação mais realista ou não. Então isso é usado na computação gráfica para representar as malhas que têm essa iluminação realista. Esse uso do PBR, ele indica que os objetos eles possuem propriedades visuais com resultados muito próximos do mundo real. Essas propriedades são usadas na programação de jogos e ambientes virtuais modernos, pois são considerados como melhores aproximações para o mundo real. Então, os atributos que nós usamos com base na física, eles têm as propriedades de cor, metalicidade e rugosidade. Na física, a metalicidade, ela diz se a superfície tem material condutor de eletricidade ou não, ou ele dificulta a passagem de corrente elétrica. Nos materiais representados em PBR, essa propriedade afeta o quanto a superfície reflete o ambiente ao redor. Quando ela vale 1, a cor do objeto fica totalmente visível e o material parece com plástico ou cerâmica. Quando ela vale 0,5, o objeto fica parecido com um metal pintado. E quando ela vale 1, a superfície perde quase completamente a cor e reflete apenas o que existir nos seus arredores. Quando a metalicidade vale 1 e a rugosidade vale 0, a superfície fica parecida com um espelho. A rugosidade ela representa o nível de aspereza ou suavidade de uma superfície. As superfícies ásperas elas dispersam a luz em mais direções que as suaves, tornando os reflexos de luz desfocados. Quando a rugosidade de um objeto vale 0, os reflexos são nítidos. E quando ela vale 0,5, eles ficam um pouco mais desfocados. Nessa imagem mostrada a seguir, nós temos as combinações dos valores desses atributos PBR de metalicidade e rugosidade em esferas vermelhas. Então aqui dá para ver que quando você tem a metalicidade perto de 1 aqui, vai ficando cada vez mais perto de representar um espelho, ele vai perdendo a cor também. E quando você tem a metalicidade perto de 0 aqui e a rugosidade
perto de 1, então ele fica com essa aparência aqui, que aparece totalmente a luz dele sem reflexo aqui, né? Então você pode ver que a luz sempre tem um reflexo aqui, quando a metalicidade tem valor diferente de 0, né? Então aqui você tem essas representações aqui, que você tem toda a combinação de valores de metalicidade e rugosidade também. Se você usar esses atributos, que são metallic e rugness, para definir a melhor representação gráfica, você tem se o objeto vai parecer mais com um espelho, se ele vai fazer as reflexões, ou se ele vai ficar parecido com plástico, com um metal pintado, né? Então você vai ter que definir qual é a melhor combinação desses parâmetros de metalicidade e rugosidade para os objetos que você vai colocar na cena da representação final do teu projeto. Então, com esse arquivo PLY aqui, de um avião, nós podemos colocar aqui, por exemplo, a metalicidade 0.6 e a rugosidade 0.3, ele vai ficar com esse resultado aqui. Ele vai ter mais reflexão aqui, mas ele não vai perder totalmente a cor, né? Ele vai ficar com a cor aqui, que é um metal pintado nesse caso, né? Então ele não vai ficar parecido com um espelho. Agora, se colocar a metalicidade perto de 1 aqui, rugosidade muito próxima de 0, daí ele vai ficar totalmente sem cor e vai ficar parecido com essa esfera que está aqui. Agora, se você coloca ao contrário aqui, né, metalicidade 0.3 e rugosidade 0.6, ele fica com esse aspecto de plástico, né, que é um aspecto que não tem tanto brilho. Então, como exercício, vocês podem pegar um arquivo desses PLY, que nós já vimos o link nos módulos anteriores, para fazer essas representações e testar quais são as combinações de parâmetros que vão te dar a melhor representação dos objetos. Então, as fontes de iluminação definidas no VTK, elas podem ser direcionais, ou seja, uma fonte pontual colocada em uma posição infinitamente distante, ou posicionais, quando elas ficam próximas do objeto. Elas podem ser colocadas de forma que descrevem a geometria e também a distribuição espacial da luz. Essa propriedade aqui do ângulo do cone e a propriedade expoente, elas definem a forma do feixe de luz e definem a distribuição angular da intensidade de luz dentro desse feixe. As luzes posicionais com este ângulo do cone, menor do que 90, elas são conhecidas como holofotes. Eles são unidirecionais e utilizam as propriedades de modelagem de feixe, ou seja, elas têm expoente e atenuação. As luzes posicionais sem holofotes, elas agem como fontes pontuais, localizadas na posição real da luz, brilhando em todas as direções do espaço. Elas exibem atenuação com a distância da fonte, mas o seu feixe ele é isotrópico no espaço. Em contraste, as luzes direcionais elas atuam como fontes pontuais infinitamente distantes, portanto elas são unidirecionais, mas elas não atenuam. Com as luzes direcionais nós podemos criar cenários de iluminação complexos. Por exemplo, você pode posicionar uma luz diretamente acima do ator para criar uma sombra diretamente abaixo dele, como no exemplo que nós vamos mostrar a seguir. Nós temos pontos extremos do conjunto de coordenadas x, y e z desse objeto e nós vamos fazer o cálculo dessas posições e também fazer a habilitação das sombras, né? Então, se você não colocar que as sombras estão habilitadas, a luz não vai produzir as sombras no ambiente. Então, o código está aqui. Vamos ver os detalhes desse código aqui. Nós temos aqui a biblioteca, a leitura do arquivo, aqui o cálculo dos limites, né, da posição máxima do eixo x, das coordenadas x, posição mínima das coordenadas aqui do x, do y, do z, para você colocar a posição logo acima do objeto. Então, aqui nós pegamos a média da posição do máximo e do mínimo do x, do y também. Na posição z, para ele ficar em cima,
do objeto. Então peguei a posição máxima aqui da coordenada Z e adicionei um valor aqui de 150. Eu coloquei o ponto focal como a posição mais abaixo aqui, com a coordenada Z igual a 0, mas no centro, aqui no centroide ali dos pontos ali, dos limites. Aqui para você mostrar o ator, né? Você vai mostrar a luz, nesse caso aqui. E eu vou fazer uma luz posicional nesse caso. Então, aqui também é o fundo, que nós já vimos anteriormente. Aqui a metalicidade, a rugosidade e se vai existir a produção desse tipo de reflexão, que é a reflexão que vai te dar os objetos mais realistas, né? Vai ficar com a posição, quer dizer, vai ficar com a produção do material mais realista. Aqui é o plano usado para a projeção da sombra. Então, usei a propriedade aqui, função plane, para fazer essa representação. Eu também estou trabalhando com as medidas aqui, máximo e mínimo aqui, para pegar bem a posição ali, para você ter o tamanho certo. O centro aqui na metade ali da posição, estou colocando um pouquinho mais para baixo do mínimo do Z. E aqui você tem as sombras habilitadas. Então no Python aqui estão todos os elementos que eu mostrei para vocês. E fazendo aqui a habilitação da cena vai ficar assim. A gente tem a luz nessa posição aqui, que é do máximo do Z mais 150. E aqui ele tem todas as propriedades que eu mostrei para vocês aqui. O expoente 50, o ângulo aqui de 45 graus, que vai te dar a característica de holofote, né? Então, se você mudar esse ângulo aqui, sei lá, para 90, ele vai mudar um pouquinho aqui. Então, vai ficar assim, né? Ele vai abrir 90 graus, né? Então, nem vai produzir sombra, nesse caso aqui, né? Então, aqui a gente vai deixar 45 mesmo. Intensidade aqui, a gente pode colocar mais intensidade aqui. Se colocar intensidade 50 aqui, você vai ficar mais forte a luz, né? Esse expoente aqui eu posso colocar um valor menor. Você pode ver que ele vai ficar mais distante aqui, né? A luz vai fazer uma reflexão aqui com uma abertura maior, né? Então aqui você pode variar a posição da luz, pode variar todos esses elementos aqui da luz para você ter a melhor representação da cena possível. Aqui, voltando aqui a nossa cena, né? Se você colocar a luz direcional, mudar só esse valor ali, em vez de você colocar que ela é a luz daquele outro tipo, né? Da posicional, se colocar direcional, vai ficar um pouquinho diferente. Então é só você colocar que ele não é posicional. Então aqui no Python, você pode trocar só aqui o positional, se colocar none, né? Ele não é, opa. Então se colocar isso, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai ficar com a luz exatamente em cima. Ali, se você está com a posição no centroide, aqui no centro, né, vai ficar exatamente assim. Você pode colocar ele um pouco mais para a direita, mais para a esquerda, mais para frente, mais para trás, para você ter outra iluminação que não fique exatamente em cima do objeto. Então fica dessa forma como eu mostrei para vocês. Dá para criar iluminações para outros tipos de objetos com esses comandos mostrados. Por exemplo, para os sólidos de Platão, você pode criar uma cena com iluminação direcional, com sombreamento suave, para fazer essa representação. Então o código, vamos ver aqui, o código vai ficar, aqui a gente vai colocar os poliedros, né, os tipos de poliedros, as posições dos centros, então eu indiquei aqui coordenadas para as posições dos centros de cada um deles. Aqui eu vou colocar um comando para inserir os poliedros, que são os atores da cena. As cores, então que você vai definir, que nem a gente estava definindo lá nos módulos anteriores, para pontos, linhas aqui, então aqui você tem para os poliedros de Platão. Aqui você vai fazer a renderização, para colocar ali a janela de visualização, o tamanho que você achar melhor. Aqui começando com a cena sem iluminação.
aqui você vai posicionar as iluminações. Então você vai colocar o tipo de iluminação dos objetos, se ele vai ter suavidade nas sombras, então se vão aparecer as arestas, a luz difusa, quanto que tem de luz especular, o expoente da luz especular, tudo isso você pode definir aqui. Depois você vai colocar o piso aqui, né, para você colocar as sombras. Então eu coloquei aqui com a coordenada -e e coloquei aqui uma margem, um padding, para colocar de 0,4 para ficar com uma margem e não ficar justinho com as coordenadas que estão aqui dos sólidos. E aqui a gente coloca a luz, coloca a posição da luz, posição do ponto focal dela, intensidade, e no Python vai ficar assim, com todos esses elementos que eu mostrei para vocês, vai ficar com essa forma aqui. O padding aqui de 0,4, né, vai te dar essa margem aqui, e você tem a luz fazendo aqui essa produção de sombras aqui dos objetos. Então assim a gente pode criar mais atores nas cenas. Dá para você fazer também sem arestas, dá só tirar aqui a função de arestas, né? E também colocar outras fontes de luz, outros valores. Então, com esses valores todos que estão aqui, nós temos esse resultado dessa forma. A gente pode também representar superfícies de terrenos com o comando de iluminação e materiais dessa biblioteca VTK. Então, aqui é um exemplo de um código aqui para fazer a visualização de um arquivo OBJ, aqui é do Monte Everest. Então o resto aqui é tudo igual, aqui só você vai fazer a leitura, você vai colocar um mesh aqui, o resultado dessa leitura do arquivo OBJ, e aqui você coloca a luz, coloca todos os elementos. Aqui eu estou usando o mapa de cores a partir da coordenada Z, então ele vai fazer as coordenadas Z fazendo de cima para baixo a variação do mapa de cores. E aqui nós temos metalicidade, rugosidade e todos os elementos de iluminação, né? Luz ambiente, difusa, o valor aqui da intensidade da luz especular, o coeficiente lá do expoente, vai ter também a produção de material realista. Aqui estão os arquivos com as coordenadas aqui dos arquivos OBJ do Monte Everest, também dessas montanhas Paucoil, que vão te dar esses resultados estão aqui, né? Aqui é do Monte Everest, que se você rodar no Python aqui, no Paucoil, então você pode rodar, ele demora um pouquinho mais para carregar, que é um arquivo um pouco maior, mas não demora muito não, e daí você consegue fazer a movimentação. Então o usuário vai poder mexer aqui na superfície, ele tem a metalicidade que eu defini ali, então a metalicidade aqui que eu coloquei de 0,5, rugosidade de 0,2, por isso que ele faz um pouco de reflexo. Então você pode definir esses elementos para a superfície ficar mais realista possível, de acordo com o que você quer mostrar para o usuário. Então aqui que vai ficar essa representação que eu mostrei para vocês.